Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos começar a estudar contratos no contexto de linguagem de programação orientada a objetos. Então, se você já viu alguma linguagem de programação orientada a objetos, se você já estudou sobre classes, interfaces, herança, etc., essas aulas vão ser mais simples para você. Se você nunca estudou isso, não se preocupe, eu vou explicar tudo aqui. Bom, contratos podem ser vistos como classes nesses tipos de linguagem. E o que são classes? Classes são como modelos, como plantas de uma casa. Nós temos um modelo, uma planta, e a partir desse modelo ou planta, nós podemos construir a casa, nós podemos criar os objetos ou as instâncias relacionadas a esse contrato, que é efetivamente implementar esse modelo em algo que é executável. Então, nesse contexto, contratos funcionam como classes e nós podemos criar instâncias dessas classes. Quando, por exemplo, nós fazemos o deploy de um contrato, o que a gente está fazendo é criando uma instância desse modelo, desse contrato e colocando lá na máquina virtual do Ethereum, lá na blockchain. Porém, isso a gente faz a partir de contas externas. Em Solidity, utilizando contratos, também é possível criar novas instâncias de contratos. Então, eu posso lá ter um modelo de um contrato e criar quantos contratos eu quiser. Cada contrato desse vai ter o seu próprio endereço. Então, nós temos aqui, nós definimos contrato com contract, o nome do contrato, a gente já tem feito isso. Isso aqui seria o equivalente a uma classe. A gente pode utilizar a palavra-chave new para criar uma nova instância desse contrato. Então, se eu tenho um contrato name, new name, eu crio uma nova instância do name e cada instância tem seu próprio endereço, porque são contratos diferentes. Eles têm o mesmo código, porém são instâncias diferentes. Então, um não tem nada a ver com o outro, além de terem o mesmo código. Vamos ver isso aqui no Remix. Aqui eu vou criar dois contratos, um que vai servir de modelo e o outro que vai ser aquele que vai criar uma instância desse modelo. Então, vou criar um contrato, contract sum. Esse contrato vai ter apenas uma função, soma, que ele vai receber dois inteiros, o int y e x, vai ser public, vai ser pure, e vai return um int, e aqui ele vai retornar x mais y. Um contrato bem simples, que simplesmente soma dois números. Veja se eu salvar, ele vai compilar sem problema, mas eu não vou fazer o deploy desse contrato. Eu vou criar um outro contrato, contract fábrica, que esse contrato fábrica, sim, ele vai fazer o deploy do soma. Ou melhor, ele vai criar uma nova instância do soma. Eu não vou fazer o deploy do soma, eu vou fazer o deploy do fábrica. Então, eu vou começar criando uma array de endereços, só porque eu vou guardar o endereço desses contratos que eu estou fazendo o deploy, address, public, endereços, uma array de endereços, não um endereço só. E agora sim eu vou criar uma função, function, cria novo soma. Ele vai criar um novo contrato soma. Então vai ser public. Agora, como é que a gente faz para criar esse contrato? Primeiro, eu vou colocar sum, o nome do contrato, soma, o novo soma. E agora eu vou usar aquela palavra-chave new e sum. Quando eu usar new sum, ele vai criar uma nova instância desse contrato soma, com um certo endereço, e agora eu vou gravar o endereço desse novo contrato criado nessa array. Então, endereços.push, e aqui eu tenho que botar um endereço. Então, eu vou transformar esse novo soma, a gente já viu typecasting, eu vou transformar esse novo soma no endereço. Então, nessa linha aqui, eu criei uma nova instância do contrato sum, utilizando new sum. E aqui, a partir dessa instância, eu peguei o endereço e gravei na array. Veja se eu somar, não vai dar erro, ele compilou. Vamos fazer o deploy agora do contrato fábrica. Contrato fábrica, veja que aqui no contract nós temos duas possibilidades de contrato, porque um mesmo arquivo pode ter vários contratos, temos que escolher fábrica, eu vou fazer o deploy do fábrica. Agora eu vou vir aqui embaixo, em fábrica, vou ver que o endereço está vazio, se eu tentar pegar o índice 0, ele vai reverter, porque essa array está vazia. Se eu encontrar em cria novo soma, ele criou um novo contrato. Se eu clicar aqui em endereços, esse contrato está em 0xC9. Vamos criar mais um. Vou vir aqui ver o item 1.
tem um outro contrato em B8F4. Então eu criei duas instâncias desse mesmo contrato soma, cada um em um endereço. Eu posso ver se ele está lá mesmo? Sim, pode. Vamos pegar esse endereço aqui, esse address. Copiar o address. Vamos vir aqui em cima, onde está deploy. Eu não vou clicar em deploy, eu vou mudar para o contrato sum e vou pedir para ele criar uma interface neste endereço aqui. Eu vou colar o endereço que eu quero. Eu vou clicar em add address. Então ele vai criar uma interface, só que num endereço já existente. Ele não criou um contrato novo, ele não fez o deploy. Então eu vou botar aqui 2, soma, veja que retornou 3. Então eu estou executando o contrato soma, mas que eu criei utilizando o contrato fábrica. Então veja que utilizando essa keyword new, a gente pode criar novas instâncias de contratos a partir de um contrato.